pessoal, vamos dar mais um minutinho só, daí já vão ser 10 horas e a gente começa o nosso bate-papo aqui. Estou observando que o pessoal está entrando aí, gratidão aí por estar nos acompanhando. Já vou avisando para vocês, essa é a primeira live que eu estou fazendo. Na verdade eu fiz uma outro dia, mas não houve uma interação. Eu apenas falei um pouquinho sobre um assunto, né? Essa vai ser a primeira que eu vou estar fazendo uma interação. E eu falo para vocês que a emoção é a mesma que eu senti em 2008, quando entrei pela primeira vez na sala de aula da São Francisco. É muito emocionante, é muito legal. O pessoal está acessando aí. Legal, pessoal. Agradeço aí. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão para vocês aí estarem nos acompanhando. Me dá um ok se o som está ok. Fala, Zazá, tudo bem? Everton, boa noite, Everton. Everton é um primo nosso. Só me dá um ok se o som tá tudo bem aí, pessoal. Eu fiz um teste, para mim aqui deu tranquilo. Agora eu não sei para vocês aí. Senão eu vou ficar falando e vocês não vão estar ouvindo nada. Bom, vamos lá então, pessoal. Começando, esse projeto que a gente criou aí foi a Maratona Gestão Saudável. Durante 5 dias dessa semana, de segunda a sexta, eu quero fazer um bate-papo com vocês e seria muito legal tentar a gente fazer uma interação, né? Ver se a gente consegue, muitas das vezes, ter alguma dúvida, fazer alguma interação aí com vocês. Mas o foco, pessoal, é a gente compartilhar um pouquinho com vocês sobre como desenvolver uma gestão saudável do nosso negócio. A quem se destina principalmente? Aos empreendedores, seja pequeno, seja médio, seja grande empreendedor, né? Se você é um consultor de beleza, se você trabalha no marketing multinível, você é um empreendedor, então você precisa ter conhecimento sobre a gestão financeira. Se você tem um pequeno negócio, se você é um profissional liberal, um autônomo, você é um empreendedor, você precisa ter conhecimento de uma gestão financeira. Então, o meu objetivo, né, é tratar com vocês um pouquinho sobre aquilo que a gente vê no mercado e fora. Falar um pouquinho só sobre o meu trabalho, para que vocês possam, né, aqueles que não me conhecem, conhecer um pouquinho mais do professor Marcos. Então, eu sou formado em Ciências Contábeis, eu atuei na Universidade de São Francisco de 2008 a 2015 como professor na área de contábeis e desenvolvo trabalho na área de consultoria focado na área de gestão. Então, o meu foco é organizar a empresa para que ela consiga conhecer a sua margem, conhecer o seu resultado, colocar processos e procedimentos para que a empresa ela possa fazer uma boa gestão. Esse meu trabalho, ele tem o foco somente para grandes empresas? Não. Todo e qualquer empresário, todo e qualquer empreendedor tem necessidade desse trabalho, tem necessidade de estar organizado. Sabendo que nem todos conseguem ter essa aderência, né, por falta de conhecimento dessa necessidade, eu pensei em nós fazermos esse bate-papo, para que a gente consiga dividir um pouquinho com vocês a nossa experiência, a nossa vivência aí em campo. Vamos lá então, pessoal. Eu fiz aqui um passo a passo para eu não me perder muito. Eu deixei, pessoal, lá no nosso site upct.com.br. Quando você está na página, você vai ter um lugarzinho que você faz o seu cadastro via e-mail lá. Você vai receber um link, quando você fizer esse cadastro, de um acesso que eu fiz uma planilha e estou dando essa planilha para vocês. Eu estou finalizando de gravar a aula de como
usar essa planilha, porque de nada adianta entregar uma planilha para vocês e vocês não saberem usar essa ferramenta. Então eu estou finalizando de gravar essa aula, então vai estar lá no link a planilha já está, vocês podem pegar a planilha. Observe que no e-mail que vocês vão receber do meu site vai ter a senha para vocês acessarem a planilha também, tá bom? Aí em seguida, acho que ainda entre amanhã, no máximo quarta-feira, já estou colocando a aula de como usar essa planilha, de como usar essa ferramenta, para que vocês tenham o maior proveito dessa ferramenta, ok? Bom, há umas 2 semanas atrás, pessoal, eu fui convidado para conversar um pouquinho sobre finanças numa empresa de marketing multinível. É uma empresa que está se expandindo muito aí no mercado e quando eu estava lá conversando, me apresentaram como consultor financeiro. Aí eu fiz uma analogia para as pessoas que estavam lá, que eram os líderes, os grandes líderes daquela empresa estavam ali naquele dia. Então eu fiz uma analogia para eles, porque quando a gente fala de consultor financeiro, estou com um consultor financeiro. É a mesma coisa, que uma pessoa fala, estou indo ao médico. Qual que é a primeira, a primeira informação que nos vem? Se a pessoa está indo ao médico, é porque ela está doente. Se aquela empresa contratou um consultor financeiro, é porque a empresa está doente. Então a analogia que eu usei lá, para tirar um pouquinho esse paradigma deles, foi o seguinte: qual que é o melhor momento de nós procurarmos o médico? É quando eu estou lá já todo estrupiado, ou quando eu começo a sentir as primeiras dores? Qual que é o momento ideal de procurar o médico? Quando eu já estou bem avançado no meu caso, ou quando estou começando a sentir dores? Logicamente, nós vamos... Passou uma motocicleta aqui. Logicamente, nós vamos pensar o seguinte: o momento ideal é quando eu começo a sentir dores. Pessoal, errado. Assim como tudo na nossa vida, o momento ideal é o momento da prevenção. Ou seja, eu tenho que procurar o médico antes de ter a dor. Eu tenho que procurar um mecânico antes do meu carro começar a querer ter algum problema ou algum barulho. Eu tenho que procurar um consultor quando as coisas estão bem. Então, quebrando esse paradigma de a gente só vai ao médico, ou a gente só vai até o mecânico, ou a gente só recorre a um profissional da área quando nós estamos com um problema. Então, nós temos que quebrar esse paradigma, tá? Com esse intuito que nós estamos fazendo, esse bate-papo. Eu queria também, pessoal, deixar bem claro que o que nós vamos estar falando aqui, para a maioria de vocês, é chover no molhado. Não vou estar falando nada de novo, não vou estar falando nada de coisas que vocês não saibam. Nós vamos estar compartilhando experiências, porque todo mundo aqui sabe qual é a grande regra de ouro do dinheiro. Qual que é a grande regra de ouro do dinheiro? É eu gastar menos do que eu ganho. Se eu gasto mais do que eu ganho, não tem ganho que sustente isso, Mas, dentro desse conceito, o que nós vamos estar falando com vocês é o seguinte: essa primeira live, essa primeira conversa, esse primeiro bate-papo, eu pensei no seguinte tema: balaio de gato. Alguém aí já ouviu falar de balaio de gato? Alguém sabe o que é o balaio de gato? Vamos lá, pessoal. O que é o balaio de gato? É uma situação totalmente bagunçada. É uma situação onde não tem ordem, onde não tem organização. As finanças da sua empresa. Não precisa responder, não precisa interagir nesse momento, tá? É apenas uma reflexão. As finanças da sua empresa estão um balaio de gato? Se elas estão um balaio de gato, pessoal, o primeiro passo é o seguinte: é eu separar as contas.
Se eu não fizer uma separação das minhas contas pessoais das contas da empresa, talvez eu não consiga nunca ter clareza das informações e o pior, talvez eu entre num momento na minha empresa que não consiga mais voltar. Separar as contas pessoais das contas do negócio é a regra básica, mais básica de todas. Porém, nós vemos ainda muitos empresários e empreendedores caindo nesse erro. Por isso que eu falei para vocês, muito do que nós vamos estar falando é chover no molhado. Todo mundo aqui sabe, né? Todos vocês acredito, né, que estão aí acompanhando, sabem que devo separar o que é conta pessoal do que é conta da empresa. Mas muito de nós acabamos caindo no erro da correria do dia a dia, das atividades, das atribulações e tudo mais. Nós acabamos fazendo o quê? Misturando. Peço desculpa, passou de novo uma motocicleta, é que eu estou aqui no centro da cidade e o fluxo de motocicleta é um pouco alto. Mas nós sabemos que precisamos separar essas contas. Quando nós não separamos as contas pessoais das contas da empresa, eu posso entrar num caminho, pessoal, sem volta. E que caminho que é esse? O caminho da desorganização. Se eu estou desorganizado, mas eu sou pequeno, eu sou uma pequena empresa, eu ainda consigo ter alguma clareza do que está acontecendo com os meus números. Mas, ao passo que eu começo a crescer, aí que está a questão que eu estou colocando, que às vezes a gente entra num caminho sem volta. Se eu começo a crescer totalmente desorganizado, totalmente sem informação, sem separações das contas, acontece o que muitos de nós já vimos ou já ouvimos. Empresas que faturavam bem, né? Eu já vi empresas que faturavam em torno de 2 milhões por mês deixarem de existir pelo simples fato dos sócios não fazerem as separações das contas pessoais com as contas da empresa. O empresário, numa estrutura familiar, né, que é uma empresa assim, que não é uma sociedade propriamente falando, é mais o esposo, a esposa, o filho, uma estrutura mais familiar, talvez irmãos, né? Uma empresa mais nesse aspecto, as pessoas tendem a pensar o seguinte: ora, a empresa é minha, logo, todo o dinheiro que está na empresa é meu. O que eu faço então? Eu faço uma verdadeira bagunça nas contas. Questões pessoais da minha família, entram no caixa da empresa. Por quê? A empresa tem que remunerar-me pelo fato de eu estar trabalhando nela. Então, as minhas contas eu não controlo, as minhas contas pessoais eu não controlo. Eu simplesmente faço as contas e deixo lá o boleto, a fatura do cartão e outras coisas mais para a empresa pagar. Só que esse é um grande erro, e é um erro, pessoal, eu falo para vocês com muito conhecimento em causa, é um erro fatal, tá? Não separar as contas, tem um bichinho aqui no copo, não separar as contas, pessoal, pode ser o começo do fim do meu negócio. Então, se você é um pequeno empreendedor, um microempreendedor, um consultor de beleza, uma consultora de beleza, se você é um profissional autônomo, um dentista, um médico, um engenheiro, um contador, se você é um profissional, um empresário, um empreendedor, não separa as suas contas, comece a separar. O que é da empresa, o que é seu, é seu. Mas Marcos, como que eu vou fazer isso? Todo o dinheiro que entra na empresa eu acabo
usando na minha vida, eu pago o colégio da minha filha, eu pago a escola de balé. E como é que eu vou fazer essa separação? Aí que está um outro ponto, pessoal, muito importante, né, que está bem em harmonia com essa questão da separação. Eu como empresário, como empreendedor, eu tenho que estipular um valor mínimo de retirada, né? Eu tenho que ter um valor de retirada. Eu não posso simplesmente assumir compromissos pessoais e deixar que a empresa seja a responsável por pagar esses compromissos. Pessoal, nós que trabalhamos por conta, nós que dependemos do nosso negócio, nós sabemos que é cíclico. Tem momentos que estamos muito bem, tem momentos que a curva do nosso faturamento não está tão no alto, né? É aquela verdadeira montanha-russa, né? Tem hora que a gente está faturando super bem e tem hora que nós não estamos faturando muito bem. Se eu não tenho um padrão de vida adequado, um padrão de vida pessoal adequado, eu começo a comprometer quem? O caixa da minha empresa. Comprometer o caixa da minha empresa por uma questão de padrão pessoal, eu corro no risco de ter que encerrar as atividades da minha empresa. Então, quando eu falo para estipular um valor de retirada, é um valor de retirada que seja condizente com o padrão de vida que eu quero levar, mas que esse padrão de vida também seja condizente com a realidade da minha empresa. Certa vez a gente atuou numa empresa, num outro estado, né, não era aqui em São Paulo, e a empresa já tinha sido assim, bem próspera na questão de faturamento, faturava em torno de 2,5 milhões a 3 milhões por mês, só que eram 3 sócios. E eles tinham estipulado entre eles lá, cada um ia fazer uma retirada de 20 mil reais, ou seja, 60 mil reais. Só que veio um período, acho que foi 2014, um período muito ruim para essa empresa. E o faturamento despencou, ela não conseguia mais pagar as suas contas, seus fornecedores, e os sócios não estavam fazendo retirada. Mas não faziam retirada porque a empresa não tinha condição. A decisão estava certa. Só que ao invés de eles adequarem o seu padrão de vida, eles continuaram com o padrão de vida alto. E quando a empresa não fazia o pagamento daquela retirada, né, naquele mês, o que eles faziam no seu financeiro? Eles lançavam um compromisso a pagar de 20 mil, ou seja, esse mês eu não recebi 20, mês que vem eu não vou receber também, então já somam 40, no outro mês 60. Com isso, o que acontecia, pessoal? Padrão de vida alto, sem entrar dinheiro, a pessoa física também não aguenta. Quando entrava no faturamento da empresa, o que ele fazia? Ao invés de deixar uma reserva de caixa, pagar as contas da operação da empresa, o que ele fazia? O que eles faziam? Eles passavam a mão naquele dinheiro para quê? Para pagar os meses que a empresa estava devendo para eles. E aí eles colocavam a vida deles pessoais, né? A vida pessoal deles em ordem e deixavam a empresa numa situação cada vez mais difícil. Isso tudo por quê? Porque não adequaram o seu padrão de vida naquele momento em que a empresa começou a perder um pouco de força no seu faturamento. Então, saiba qual é o seu padrão de vida, estipule uma retirada dentro desse padrão. Houve sobra de dinheiro nesse mês? Esse mês eu faturei muito, tive um bom lucro, teve uma boa sobra de dinheiro. Pessoal, não é ter mentalidade pobre, tá? Mas vamos segurar um pouquinho. Nós somos empresários, nós temos compromissos futuros que muitas das vezes o faturamento não vem, né? É lógico que nós temos que ter o quê? Otimismo, garra, força, tudo para conseguir cada vez mais angariar faturamento. Mas nós temos também que ter o quê? Precaução. Então, pessoal, primeira regra de ouro nas finanças de qualquer negócio: separar as contas. Tá? Se eu não separo conta, eu não tenho clareza da informação.
Se eu não tenho clareza da informação, se eu não sei o que é meu e eu não sei o que é da minha empresa, eu não tenho como administrar a empresa. Às vezes eu acabo achando, né, que a empresa está gastando muito com combustível, só que na verdade, boa parte desse combustível eu estou colocando no meu carro para uso pessoal, né? E aí eu começo a fazer aqueles cortes, né, que a gente fala que são aqueles cortes bobos que a gente faz na empresa. Ao invés de colocar um copinho de água descartável, né, para as pessoas que vêm, para os funcionários, a gente começa a colocar aqueles copos de requeijão, colocar aquelas xícaras feiazinhas, né, feinhas, porque a gente não quer gastar mais com isso, então são aquelas economias bobas. Então, primeira regra da chave de ouro aí nossa aí, separação de contas. Segundo, pessoal, eu tenho que estipular uma retirada. Lucro, posso distribuir lucro ou não posso distribuir lucro, Marcos? O que eu sempre oriento, pessoal? Vamos fazer uma reservinha, deixar uma gordurinha no caixa da empresa. A cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, né? Aí sim eu vejo o que está de excedente ali e faço uma distribuição, mas uma distribuição com muita cautela, pessoal. Para eu distribuir com cautela, o que eu preciso ter? A informação. Como que eu vou ter essa informação? Através de um fluxo de caixa. Nessa planilhinha que eu estou entregando para vocês, vocês vão ter lá um fluxo de caixa diário, tá? Vocês vão conseguir controlar as finanças de vocês de hoje até o dia que vocês quiserem. Vamos falar que seja 2025 que vocês tenham uma conta a vencer aí. Vocês vão conseguir colocar nesse fluxo de caixa. Então, se eu tenho informação e eu tenho isso tudo separadinho, tudo organizado, eu consigo fazer uma distribuição de lucro com tranquilidade. Aí é o momento de eu viajar com minha família, aí é o momento de eu trocar o meu carro, aí é o momento de eu investir no imóvel, porque eu vou investir, eu vou fazer esse gasto ou esse investimento com conhecimento, com informação. Então, sem separar conta, sem estipular um valor de retirada e somente fazer essas distribuições quando houver o momento correto, fica difícil a gente fazer uma boa gestão. Bom, pessoal, dentro daquilo que eu tinha pensado para nós conversarmos hoje, é aquilo que eu falei para vocês, é chover no molhado. Todo mundo sabe dessas duas regras, da questão da separação de contas e da questão de estipular. Mas aí se questionem vocês. Vocês aplicam isso na organização de vocês, no negócio de vocês? Que nem, teve uma época que eu fazia com uma amiga, né, a Ana Serasa, ela me convidava para conversar com as meninas lá da Mary Kay sobre finanças, né? E eu achei assim o método Mary Kay um método muito interessante, porque ela tinha a regra de ouro, né, que era o 60-40. Ou seja, daquilo que você teve de lucro, parte você tem que reinvestir, parte é muito justo você colocar no seu bolso para você poder gastar, para você poder passear. Então, pessoal, quando eu também falo dessa questão dessa reserva, de segurar um pouquinho o caixa da empresa, é justamente o seguinte, vamos pensar, faturamento crescendo, o que vem junto com o faturamento crescendo? Investimento, eu vou ter que investir em estoque, talvez eu tenha que investir em maquinário, se o meu negócio for uma indústria, dependendo do caso, vou ter que investir em pessoal, se eu sou um prestador de serviço, dependendo do caso, vou ter que investir em equipamentos, um automóvel. Então, se eu não tenho uma reserva, se eu não tenho uma sobra, se eu não tenho uma gordurinha ali, o que eu vou fazer? Talvez eu tenha que recorrer ao banco. Aí, ao invés de ser um bom investimento, talvez não seja tão bom assim. Então, pessoal, regras de ouro aí, as dicas de hoje seriam essas, né? Separar contas, estipular o valor e a gente controlar esses gastos, controlar esse nosso financeiro. Vamos ver se vocês interagiram com alguma coisa, pessoal, só para a gente ver se a gente pode ajudar vocês de algum jeito. Uma coisa que
que eu gostaria de falar, quem já estudou comigo sabe que eu gosto muito da questão de participação, embora aqui não seja assim, uma coisa tão direta quanto uma sala de aula, né? Mas a gente pode tentar. Caso vocês tenham aí alguma dúvida, caso vocês queiram discutir algum assunto, pessoal, seria legal vocês falarem, tá? Vamos tentar ver se a gente consegue interagir um pouquinho. Olá, Marcela, boa noite, Marcela. Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Tem um outro amigo nosso também aqui, vários amigos. Pessoal, nossa, estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Eu não imaginava que teríamos tanta gente aqui. Lógico, algumas pessoas já acabaram saindo, porque também é um pouco tarde. Mas foi muito legal, muito feliz de vocês terem estado comigo aí nessa primeira live. Amanhã, pessoal, o tema que nós vamos discutir amanhã é o seguinte: siga o seu dinheiro. Eu vou dar umas dicas para vocês de controles do que vocês devem fazer para seguir o dinheiro de vocês, né? Para que vocês saibam aonde está sendo aplicado cada centavo dentro da organização de vocês, dentro do negócio de vocês. Quando eu falo organização, pessoal, pode ser que vocês não tenham uma empresa de fato, né? Que você seja aí um consultor de beleza, que você trabalhe no marketing multinível, no MMM. Você tem um negócio na mão, assim como se fosse uma empresa. Se você conseguir aplicar esses conceitos básicos, com certeza você vai ter mais tranquilidade, mais foco e mais determinação para você alcançar os próximos estágios que esse marketing multinível coloca, né? Então, estágio 1, estágio 2, e aí você vai angariando cada vez mais bônus, angariando cada vez mais ganhos. Então, essas regras aqui, pessoal, eu acho que vai muito de encontro para vocês, tá? Olha lá, Gláucia é uma grande amiga. Obrigado, Gláucia, gratidão por estar participando. Pessoal, então era isso que eu queria estar conversando com vocês. Eu não vou me prolongar, já são quase 10h30. Gratidão aí por vocês estarem conosco. Esse é um projeto que a gente está iniciando e vamos ver se surgiu algum resultado positivo. A gente quer continuar fazendo mais bate-papo, né? A gente tem muito o que discutir. Nesse nosso cronograma, eu vou conseguir discutir alguns temas com vocês. Mas, se a gente ver que houve uma interação, que houve um envolvimento de vocês, a gente pode estar discutindo outros assuntos, né? Que talvez eu só discuta em sala de aula, como custos, como elaborar o custo. Ô Marcos, eu sou um profissional liberal, eu sou, sei lá, um eletricista. Como que eu faço para calcular o meu preço, para eu poder passar para o meu cliente? Existem algumas técnicas que a gente poderia estar discutindo, né? Vamos deixar isso para um outro momento. Nessa semana eu já tenho a programação, tá? Amanhã o que eu quero conversar com vocês é siga o seu dinheiro. Vou estar discutindo como você pode montar alguns controles, a questão da efetividade desses controles, para que vocês tenham sucesso na gestão de vocês. Entrem lá no nosso site, está aí na descrição, né? Entre lá no nosso site, se cadastrem, vocês vão receber um e-mail. Nesse e-mail vai ter um link para vocês pegarem a ferramenta que eu estou deixando, tá? Tá faltando a aula, que eu ainda não consegui terminar de editar, mas até quarta-feira eu estou colocando a aula lá para vocês. É só vocês assistirem a aula e vocês podem usar a planilha, a ferramenta à vontade. Pessoal, sempre nos meus trabalhos de consultoria, se alguém estiver acompanhando pode até falar, eu sempre falo o seguinte: o trabalho financeiro tem que ser simples, né? Eu sempre parto da questão do seguinte: tem que ser simples, porque a maioria das pessoas, né, quando o negócio é pequeno, ela não é da área de finanças, então ela não tem que complicar a área de finanças. Quanto mais simples for, melhor vocês, né, vão conseguir desenvolver e mais vontade vocês vão ter de desenvolver. Agora, quando a coisa é chata,
é complicada, a gente perde o tesão por fazer aquilo. Daí fica nessa bagunça que muitas vezes a gente se encontra, né? Nesse balaio de gato aí. Por quê? Porque é chato. Quando a coisa é simples, a gente acaba fazendo. Então eu sempre parto desse pressuposto, tem que ser simples. A planilha, né, a ferramenta que eu estou deixando lá para vocês, ela, olhando assim, parece ser complexa. A hora que vocês assistirem a aula, vocês vão ver a simplicidade que é essa planilha. Uma questão que vocês movimentam lá, vocês vão ter todo um fluxo financeiro, vocês vão ter demonstrativos de resultado do negócio de vocês. E pode ser usado para qualquer tipo de negócio, tá? Então, legal, pessoal. Gratidão aí pela presença de vocês. Acessem o Facebook, vocês estão no Facebook, né, na verdade. Eu errei várias vezes essa chamada que eu falava, sempre falei, né, sempre estava falando às 22 horas da noite. É lógico, se é 22 horas deve ser noite, né? Vocês já estão no Facebook, então vai lá na nossa página da UP, dá um curtir. Tem o nosso canal lá no YouTube também, eu tenho 2 aulas lá de custos, como tratar um pouquinho sobre os custos. Dá lá também um curtir, compartilha, vamos ajudar mais gente aí, sair desse balaio de gato e fazer uma gestão saudável. Pessoal, amanhã às 10 horas da noite, agora eu falei certo, amanhã às 22 horas estaremos aqui de novo e o tema vai ser o seguinte: siga o seu dinheiro. Valeu, pessoal, agradeço aí, boa noite, bom descanso. E eu vou ver se houve alguma mensagem aqui e a gente vai interagindo e vai respondendo depois. Gratidão, boa noite.